gente, é uma alegria estar com vocês nessa live deste projeto incrível que é o Culinária Sustentável. A gente andou por vários lugares de Minas Gerais, deixando muita coisa incrível, muita coisa maravilhosa. E agora, olha que alegria, a gente vai chegar na telinha de vocês com essa live, esse projeto que é patrocinado pela Samarco e que está levando muita coisa gostosa aí para vários lugares de Minas Gerais. Eu sou a Pamela, nutricionista e culinarista do projeto. Então vem comigo que hoje nós vamos fazer duas receitas maravilhosas. Olha só, a nossa ideia é que a gente possa trabalhar a alimentação de uma maneira sustentável e gostosa, né? Ao mesmo tempo sustentável e gostosa. Então a gente vai trabalhar muito a parte de reaproveitamento dos alimentos, de aproveitamento integral dos alimentos, porque além de ter impacto ambiental, esse reaproveitar, este aproveitar também traz para a vida da gente muito nutriente que estava indo para o lixo, simplesmente estava indo para o lixo. E agora vai para onde? Para onde o alimento precisa, né? Que é para o nosso corpo. E eu falo muito que o alimento de verdade, né? A comida de verdade, a comida que nasce da terra, a comida que é cultivada com amor, é o encontro da vida deste alimento com a nossa vida. Então, toda vez que a gente coloca a nossa mesa com a comida de verdade, essa comida está trazendo muita vida para a nossa vida, tá? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, aí, numa banana, essa banana foi plantada por alguém, né? Existiu o solo, existiu a chuva, existiu o sol, existiu abelha, existiu formiga, existiram milhares de vidas para que essa banana se tornasse ali este alimento que hoje nos alimenta. Então esse encontro da nossa vida com a vida do nosso alimento é incrível e precisa de muito respeito, né? Então bora lá! Vocês devem estar curiosos para saber quais serão as nossas receitas, né, de hoje. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quem aí gosta de risoto? Eu amo risoto. Só que nós estamos em Minas Gerais, no coração de Minas Gerais, aqui, olha, pertinho da Serra do Caraça. Olha que lugar lindo. E se a gente está aqui em Minas Gerais, é incrível que a gente use os ingredientes regionais. Então nós vamos fazer um risoto como um risoto tradicional mesmo. Só que nós vamos usar ingredientes mineiros. Nosso risoto vai ser um risoto de canjiquinha. Gente, prepara, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E uma coisa que é importantíssima é que a gente use o máximo de ingredientes locais. Então, ao invés do vinho branco dos risotos tradicionais, a gente vai usar um vinho de jabuticaba produzido aqui na Serra do Caraça, aos pés da Serra do Caraça, em Catas Altas. Vocês sabem que Catas Altas é a terra do vinho de jabuticaba, né? Então, para honrar os nossos produtores locais, a gente vai substituir o vinho branco pelo vinho de jabuticaba. No caso aqui, a gente está usando o do Ailton, do Recanto Paixão da Roça. Maravilhoso, hein? Muito bem. Vocês acham que acabou?
Não acabou. Nosso risoto vai ter uma linguiça defumada também no fogão a lenha, também lá do Recanto Paixão. E vai ter um bacon que também foi defumado aqui na região pelo Cicinho, que tem aqui uma pizzaria, né? Um lugar cheio de coisas gostosas. Então olha que legal, a gente vai fazer a nossa receita e ainda honrar os produtores locais, quem produz aqui na nossa terra. E também o nosso queijo parmesão, que vai ser usado para finalizar o nosso risoto de canjiquinha, ele foi produzido na região do Caraça. Delicioso esse queijo parmesão, olha só. Bom, e mineiro gosta de queijo, né? Não vou usar só o parmesão, eu vou usar também um queijo Minas. E esse queijo Minas é produzido aqui em Catas Altas. Maravilhoso, tá? Olha, queijo Minas com parmesão, também produzido aqui. Ô, gente, eu tenho certeza que esse risoto vai ser sucesso. Então, bora começar o nosso risoto? Primeiro passo para o nosso risoto vai ser o quê? A gente colocar ali na nossa panela o bacon e a linguiça defumada, até para a gente aproveitar aquela gordurinha que vai soltar, porque essa gordurinha vai dar um gostinho especial para nossa canjiquinha. Só que como a gente está aqui numa live, eu já precisei adiantar um pouquinho a nossa receita, tá? Para a gente não estender demais. Então, eu já deixei a linguiça e o bacon pré-fritos, tá? Pra gente dar continuidade a partir daí. Então vamos começar. E uma coisa que é muito importante, o caldo de legumes. Por quê? É lógico que eu não vou usar caldo quinó, é lógico que eu não vou usar sazon, eu vou usar amor, né? Mas não é caldo quinó e nem sazon. Então, eu fiz um caldo de legumes caseiro. Gente, e eu aconselho muito vocês a fazerem caldo de legumes caseiro, né? Porque isso também ajuda muito a gente a aproveitar integralmente o nosso alimento. Nosso caldo de legume tá aqui, já prontinho também, que eu tive que adiantar, senão nossa live não ia dar tempo, né? Mas esse caldo de legumes, como que eu fiz? Eu usei cenoura, cebola roxa, só que eu coloquei com casca e tudo. Coloquei alecrim, que mais? Alho poró. E sabe aquela folha do alho poró que muita gente joga fora? Não joga fora não, higieniza, guarda, congela. Ou você faz tempero, bate ali com alho, com cebola para fazer seu tempero. Ou quando você for fazer um caldo de legumes, por exemplo, você coloca aqui. Eu usei talos, que eu tinha congelado também, talos de espinafre. Deixa eu ver o que mais, que esse caldo tá tão gostoso, tão cheio de trem, que eu tenho que olhar aqui para lembrar o que eu coloquei. E coloquei casca de cebola, porque hoje vocês vão aprender que a gente não joga casca de cebola nem de alho fora, tá? A gente vai usar para fazer caldo, a gente vai usar para fazer farinha, a gente vai usar para fazer chá, mas não joga fora porque é um alimento riquíssimo. Então vamos lá, vamos começar. Ó, se vocês tivessem sentido o cheirinho daí, e tá cheiroso, viu? Tá cheiroso pra caramba. Enquanto vai dando uma chegadinha aqui então na linguiça e no bacon, eu vou ali picar a cebola e o alho. Porque uma comidinha mineira tem que ter aquele cheirinho de alho, tem que ter uma cebolinha, né? E como eu falei pra vocês, gente, não vamos jogar mais a casca da cebola fora, não. A gente guarda. Primeiro você higieniza a sua cebola sempre que você for usar. Lava direitinho, água corrente, pode usar uma buchinha própria ali pra cozinha, deixa pra você lavar os vegetais. E aí você vai guardando as casquinhas da cebola, até juntar uma quantidade boa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar essas cascas já higienizadas numa forma e aí você coloca no forno. Você pode deixar ali uns 10 minutinhos, 100 graus mais ou menos, uns 10 minutinhos. Mas vai olhando porque cada forno é diferente, né? Aí na hora que você for ver que ela for ficando bem torradinha, você tira essas casquinhas do forno e você pode bater no liquidificador ou no processador
E aí nós vamos ter o quê? Uma farinha super aromática e super rica, riquíssima. Então, para quem tem diabetes, ajuda no controle aí do açúcar no sangue, é antioxidante, é anti-inflamatória e a gente jogando tudo no lixo. Então, jogávamos, né? Que agora a gente não vai jogar mais não, vai virar farinha. E você pode misturar com outras farinhas também que você quiser, tá? Então, eu quero fazer uma farofa de farinha de milho. Você pega a farinha de milho e põe no processador junto com as cascas que você torrou ali, né, da cebola e bate. Então, dá uma farinha de milho enriquecida, tá bom? Então, nossa cebola já tá cortadinha. Vou usar só essa metade aqui e vamos cortar o alho, tá? Ó, eu geralmente prefiro refogar primeiro a cebola. Mas, gente, não tem regra, né? Tem gente que gosta de refogar o alho primeiro. Eu acho que refogando a cebola primeiro tem menos chance do alho queimar. E aí é uma questão opcional. Cada um pode refogar o que preferir primeiro, tá bom? Não tem regra, não. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uns 4 dentinhos de alho, tá? Mas eu acho que alho e cebola a gente não mede, não. Eu acho que vai no que o coração mandar, tá bom? Então, vamos lá. A casca do alho é a mesma coisa, tá, gente? Não vai jogar fora também, não. Beleza? Você vai fazer junto com a casca da cebola. Combinado? Então, bora lá pra panela. Primeiro, vou colocar a minha cebola. Só que antes, eu vou reservar o bacon e a linguiça. Então, eu vou usar aquela gordurinha que soltou, perfumada, para refogar a cebola e o alho. Então, bora lá. Então, vamos retirar aqui. A gente vai reservar, que a gente vai adicionar mais no finalzinho. Agora, o que a gente quer é usar essa gordurinha aqui que liberou, né, do nosso bacon defumado. Tudo no fogão a lenha, gente. Coisa bonita, né? E aí, vamos refogar a nossa cebola, o alho e já a canjiquinha. Se vocês pudessem sentir esse cheiro, tá bom demais. Nossa Senhora. Trem bom. Trem bom é coisa boa, né? Muito bem. Então, agora, vamos colocar a nossa cebola. Esse barulhinho também é um trem de doido, né? Da cebola refogando. Ô, barulhinho bom. Ai, pena que vocês não estão sentindo o cheiro, porque é muito cheiro. Cheiro delícia. Então, enquanto a nossa cebola vai dar uma douradinha, a gente vai pegar o alho para colocar aqui também, tá? Então, vamos lá pegar o alho para aumentar o cheiro bom dessa cozinha. Passou aqui. Agora o trem ficou chique mesmo. Eita, trem bom. Bom demais. Bom, então, como eu falei, o nosso risoto vai ser de canjiquinha. Então, agora, nós vamos, como todo bom mineiro, né, arredar a cebola junto com o alho aqui pro cantinho, porque a gente vai fazer o quê? Dar uma seladinha aqui, dar uma seladinha nos grãos aqui da nossa canjiquinha, aproveitando todo esse sabor e perfume que já estão aqui na nossa panela. Por que é importante a gente dar essa seladinha aqui? Porque se a gente não sela, a gente quer um risoto que tenha aquela textura cremosa,
seladinha aqui, para que no momento que a gente está fazendo o nosso risoto, esse amido vai sendo liberado devagarzinho e dessa maneira a gente consegue ter um risoto cremoso. Isso vale para o risoto de arroz também, né? Um risoto cremoso, mas que ao mesmo tempo ele tá al dente, né? Que eu acho que é a delícia do risoto, senão ele vira uma papa, não é isso? Então essa seladinha aqui já sendo feita. Gente, uma coisa muito importante, no caldo de legumes, nunca coloque sal. Vamos deixar pra gente colocar o sal diretamente no nosso risoto, certo? Por quê? Porque se eu coloco o sal no caldo de legumes, eu perco o controle. Então, às vezes eu preciso, porque olha só, eu vou usar ingredientes também que tem sal, queijo, o bacon, a linguiça. Então, nunca coloquem no caldo, tá? No caldo é só os legumes e as ervas, combinado? Muito bem, o que vem agora? O nosso vinho de jabuticaba. Então, eu já posso misturar aqui a cebola, o alho nos meus grãozinhos, né, de canjiquinha. E aí, nós vamos colocar o vinho. Gente, dá para colocar ali, para essa quantidade de canjiquinha que eu coloquei 200 gramas em média de canjiquinha, tá? Mais ou menos dá um pouco mais de uma xícara. Pode contabilizar aí uma xícara bem cheia. Então a gente vai usar uma meia xícara do vinho. Aqui lembrando que a gente está usando vinho de jabuticaba, produzido em catas altas. E viva os nossos produtores locais. Olha que trem chique! Bom demais. Uma outra coisa importantíssima. Aí a gente espera agora esse vinho secar e nós vamos começar a colocar o nosso caldo de legumes, tá? A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho. A gente pode colocar ali cerca de uma concha e meia, 2 conchas e agora mexendo sempre. Olha, Pamela, mas que tanto de caldo de legumes que eu vou usar? Ó, para essa quantidade de canjiquinha que eu coloquei, uns 200 gramas, uma xícara, vai dar em média 1 litro de caldo de legumes, tá bom? Então agora a gente vai colocando, aí nós vamos pôr uma pitadinha de sal e depois a gente vai acertar o nosso sal no final, gente, porque tem muito ingrediente com sal, né? Então, como eu disse, é melhor a gente deixando faltar e depois colocar do que sobrar e a gente não dá conta de se organizar aqui com o sal, né? Então, vamos lá. Igual vocês mexem no risoto tradicional, tá? Então, vamos colocando e mexendo. Colocando e mexendo. E a panela, é bom que seja uma panela de fundo mais grosso, né? Senão, esse risoto vai grudar todo ali no fundo. Então, uma panela igual essa aqui é ferro fundido, ou pode usar também uma panela de pedra, tá bom? Mas uma panela que tenha um fundo mais grosso. Então, vamos colocar uma pitadinha de sal. Pitadinha, lembrando que depois eu acerto o sal, tá bom? Ah, e olha só, além do sal, vou colocar um negócio bem legal, vou contar para vocês, já que a gente quer aproveitar integralmente os alimentos, eu vou colocar uma pimenta do reino bem legal, que serve inclusive para quem tem alergia à pimenta do reino. Aqui, ó. Olha aqui a nossa pimenta do reino. Fake, mas é pimenta do reino, tá, gente? O que é essa pimenta do reino? Semente de mamão. Olha só, legal. Então, nós vamos colocar aqui. Pamela,
reino e acredita que ela fica com uma picânciazinha? Vocês vão juntar toda a semente de mamão ali da semana que vocês forem comendo mamão, vocês vão juntando ali na geladeira, põe um potinho, e aí depois vocês coloquem numa peneirinha para vocês lavarem e tirarem aquela polpinha que fica grudada na semente, tá? Então lava bem, tira aquela polpinha, coloca numa forma e bate um papel toalha só para tirar o excesso de umidade, põe no forno uns 10 minutinhos, pode usar air fryer também, 180 graus, uns 10 minutinhos. Na hora que ela estiver sequinha, vocês colocam no moedor de pimenta do reino, moedor, né, de sal. E para aquelas pessoas que não podem, que têm intolerância, né, à pimenta do reino, tá aqui, ó. Fica uma delícia, dá sabor, dá perfume, tá? E traz aquela picância da pimenta. Então, olha só que coisa boa, tá vendo? Nada de ficar jogando fora. Bom, então, esse risoto tá ficando com essa coloração mais escurinha, porque eu usei o vinho tinto de jabuticaba e o caldo de legumes eu fiz com a cebola roxa. Inclusive para aproveitar todas as propriedades nutricionais desses vegetais roxos, né, que são riquíssimos em antioxidantes. Mas vocês podem ficar livres para usar a cebola branca e fazer com o vinho branco também, né? Mas eu acho que dá um tchan aqui também, né? Além do sabor e de enriquecer nutricionalmente aí, né? Com a cebola roxa, uma cor bem bonita, tá bom? Mas é livre, gente. Cozinha é isso. É o que o coração manda, é o que a gente sente de fazer. Eu acho que a gente tem que deixar as regrinhas um pouquinho de lado e usar o que o coração tá pedindo. E ele pede muita coisa boa, viu? Acredita no coração, acredita na intuição que vai dar bom. Então, vamos lá. Gente, importantíssimo, é risoto, não é papa, tá bom? Risoto tem uma consistência al dente, então a gente vai ficar de olho, tá bom? Porque se cozinhar demais, não vai ficar com a consistência al dente, né? Vai ficar uma papinha. E a gente quer consistência de risoto. Cremoso, porém al dente, tá? Lembra lá do início que eu falei. Então daqui a pouquinho eu já vou pegar uma provinha aqui pra ver como que tá. O cheirinho do vinho tá tão bom. Essa combinação do vinho com o alho, a cebola, tá bem gostoso. Uma maravilha! Vou colocar mais um pouquinho do caldo. E aqui eu já vou dar uma olhadinha como que tá a consistência, tá? Gente, geralmente vai ser uma meia horinha, tá bom? Pra ele ficar pronto, assim, pra ficar num ponto legal. Assim, essa quantidade que eu tô fazendo. Então vamos provar para ver como que tá? Se o ponto tá legal, eu acho que já tá um ponto bom aqui pra gente já adicionar os outros ingredientes. Cremoso e al dente. É a hora então, vamos lá. Vamos incluir tudo que a gente já tinha preparado, né? Nossa linguiça defumada e o bacon. A gente coloca aqui. Aí, vamos colocar mais um pouquinho do caldo. E aí a gente vai adicionar o queijo. Gente, eu usei 100 gramas de bacon e 200 gramas de linguiça defumada, ok? Então, essa quantidade, 200 de canjiquinha, deu mais ou menos aqui mesmo 1 litro de caldo de legumes.
Mas aí quando vocês forem fazer o caldo, vocês precisam fazer o quê? Uma quantidade assim maior de líquido, porque você vai deixar o seu caldo cozinhar um tempo, então ele vai evaporando, né? Então se você colocar para ferver 1 litro de água, no final das contas você não vai ter 1 litro de caldo, tá bom? E aí agora a gente vai colocar o nosso queijinho. Primeiro queijo Minas, então vamos colocar aqui. Eu piquei aqui uns 100 gramas de queijo Minas, tá? Lembrando que o queijo Minas que eu estou usando é um queijo Minas artesanal, produzido também aqui em Catas Altas, tá bem? Mexe para ele dar uma derretidinha. Muito bem. Agora a gente vai colocar o queijo parmesão. Lembrando que o nosso parmesão também é daqui, tá? Vocês podem usar cerca de 50, eu tô usando aqui, eu ralei uns 70 gramas. Mas vamos ver, talvez nem precise de tudo, tá? Mas 50, 70 gramas aí do parmesão. Beleza, já tá raladinho já? Já colocamos tudo, né, gente? Na comida de mineiro não falta queijo, né? Então nós não temos miséria no queijo, não. Até dentro do pão de queijo a gente corta e põe queijo. E agora a gente vai colocar essa planta mágica que eu amo de paixão, que é a Oroponobis. Eu falo que eu não sei o que é que a Oroponobis não tem de nutriente, porque tem tudo, é riquíssima. Então assim, tendo pertinho de casa, tendo no vizinho, pega, esse aqui eu peguei do vizinho, tá? Então pega, dá pra colocar no omelete, dá pra colocar, fazer um franguinho caipira com a Oroponobis. Então assim, é uma planta mágica e rica, tem tudo, ferro, cálcio, magnésio, enfim, tudo que a gente precisa tem nessa plantinha mágica aqui. É um ouro verde. Eu não vou cortar. Se alguém quiser cortar, eu quero sentir a magia dessa planta aqui. Então eu vou colocá-la assim, tá? Inteirinha. E aí ela vai dar uma murchadinha. E a ideia é colocá-la por último também, né? No final. Por quê? Porque senão eu vou cozinhando, cozinhando, cozinhando. Quando eu ver, sumiu meu Oroponobis. Bora colocar daquela misturada boa. E aí, a gente finaliza o nosso risoto de canjiquinha com uma manteiguinha para dar o quê? Aquele brilho, né, bonito no risoto. Então, vamos colocar aqui uma colher de manteiga. Eu consegui comprar manteiga também, tá, gente? De um produtor lá de Santa Bárbara, né? Vizinho aqui de Catas Altas. Então, a nossa manteiguinha também é caseira. Olha só. Agora, a gente vai acertar o sal, né? Porque eu já adicionei todos os ingredientes e eu vou colocar um ingrediente mágico que é meu, tá? É o meu pozinho mágico, é o pozinho mágico da Pam. É uma mistura que eu faço de 15 ervas e condimentos, sem nenhum aditivo químico, sem sódio. Ele dá um perfume maravilhoso, ele é mágico. Ele chama pó de ficar bom, porque tudo que você coloca, esse pó, eu garanto, fica bom mesmo, tá? Então pode usar o pozinho mágico da Pam. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma provadinha de novo para ver como que tá o sal. E aí a gente finaliza, acerta o sal e vamos seguir.
senhora, tá bom demais. Viu que eu falei que não podia pôr sal no caldo, senão a gente não daria conta de comer. Só com os ingredientes, com aquela pitada de sal inicial que eu coloquei, chegou no ponto, porque todos os ingredientes já têm sal, né? Por eles próprios. Muito bem. Agora eu vou pegar o prato pra gente poder servir o nosso risoto, tudo bem? Ai, gente, se tem um trem que eu amo, é montar aquilo que eu vou comer com carinho, com afeto, porque isso dá um sabor muito especial para o nosso alimento, né? Então eu falo muito, inclusive nos meus atendimentos nutricionais, mesmo que a gente for tomar um cafezinho, que a gente arrume, que a gente coloque a mesa para a pessoa mais importante do mundo, que somos nós. E eu amo colocar florzinha. Eita, caiu um pedacinho aqui. Eu amo colocar florzinha no prato. Então, é lógico que eu já fui ali no quintal e preparei. E peguei, né, umas florzinhas pra gente colocar. Porque quando a gente come com flor, a gente alimenta o nosso jardim interno, né? Então, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui. Caiu um pouquinho de risoto na beiradinha. Pedir licença para esse Inox, para a gente poder arrumar o nosso prato, né? Muito bem. Ó, e aí dá pra gente escolher qual flor que a gente quer colocar. Eu acho que eu vou colocar essa aqui. Todas essas flores aqui são comestíveis, viu? Então vamos colocar aqui uma florzinha. Ai, gente, outra coisa, um cheirinho verde, né? Claro que a gente precisa finalizar com um cheirinho verde. Claro, claro, claro. Que aí dá um tchan, né? Um tchan no nosso risoto. Eu não quero mais uma flor, não quero colocar só uma, não. Quero colocar duas flores. Deixa eu pegar um manjericãozinho miúdo que eu tenho aqui também, na minha janela, para colocar para ficar mais bonito. Vamos lá. A gente é pequenininho, né? Não dá muita altura aqui, não tem que ficar na pontinha do pé, mas vai dar bom. Aí, olha só. Segura na ponta do pé. Muito bem, então a gente coloca aqui o nosso manjericãozinho e ainda traz aquele perfume maravilhoso. Arreta essa florzinha pra cá e olha que delícia! Mas aí a gente, quando vai servir, com licença aqui, salsinha, é aquilo que eu falo, da gente trazer afeto pra gente, pra nossa vida, né? Um simples paninho, um joguinho americano, olha só que lindo que fica. E não é diferente comer com afeto do que comer de qualquer jeito? Então, um bom apetite para nós. Tá pronto o nosso risoto mineiro de canjiquinha. Bom, gente, tô vendo que o nosso câmera tá com muita vontade de comer um risoto, né? Tá com uma cara de fome ali, tava aqui babando no risoto. Então eu vou dar esse prato pra ele, tá? Então vamos lá, ele vai falar se tá bom ou se não tá. Segredo, ele não come risoto, mas o de canjiquinha eu acho que ele vai aprovar, hein? Então vamos lá e já vou arrumar aqui porque temos a próxima receita. Então bora arrumar aqui rapidão pra gente começar a nossa próxima receita, que vai ser uma sobremesa, né? Então vamos, pessoal. Ai, gente, tô agora esperando pra ver se eu vou ouvir um ou se ele vai devolver o prato. Eu tô achando que, não sei, hein? Vamos ver. Deu bom?
Muito bom, parabéns. Ó, foi aprovado, hein? O risoto de canjiquinha foi aprovado. Então agora eu acho que ele tá com medo de falar que não foi bom, hein? Não, Tá tá com muito bom. medo. Muito bom. É bem diferente, né? É uma proposta diferente, assim, do risoto tradicional. Tá excelente. Então, ó, as casquinhas a gente guarda, lembra, tá? Que as casquinhas a gente não joga fora. Vamos guardar aqui as nossas casquinhas para depois a gente usar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, já que o risoto foi aprovado, então depois eu vou colocar esses câmeras aqui para comer doce de casca de melão. O que vocês fazem com a casca de melão, gente? Joga fora, tá jogando fibra fora, vitamina C, vitamina A, complexo B, é muita coisa que vai pro lixo, não vamos deixar não. Então nós vamos fazer um docinho de abóbora, ó, de abóbora, gente, porque eu amo abóbora, tá? Um docinho de casca de melão maravilhoso. E aí, como a gente já usou o vinho de jabuticaba aqui de Catas Altas no preparo do nosso risoto, eu quero usá-lo também na sobremesa. Então, olha que legal. Nosso doce vai ser de casca de melão com rapadura, rapadura também produzida aqui na zona rural de Catas Altas, e vinho de jabuticaba. Então, nós vamos fazer uma redução desse vinho com a rapadura, cozinhando essa casca de melão com especiarias. Ó, gente, fica assim, divino, maravilhoso, tá? Só posso dizer isso, tá bom? E fui eu que inventei, tá? Fui eu que inventei essa receita, né? Então, olha só, pra gente não demorar muito, como estamos numa live, eu já ralei aqui a casca do melão, mas eu trouxe uma aqui só pra gente, uma partezinha só pra vocês verem. Eu prefiro ralar nesse ralo que é um pouquinho menor, não é esse aqui que é muito fincudinho não, tá? Nesse menorzinho, mas se vocês quiserem, pode ralar no maiorzinho também, ou pode cortar fininho, como preferirem. Eu gostei dele assim, olha, porque ficou parecendo um coco ralado. E dá uma textura de coco também, tá? Então, além da parecência, além de parecer, a textura, na hora que a gente coloca ali na boca, fica parecendo um coco ralado mesmo, tá? Então, aqui, ó, só ralar. Aqui eu tô usando a casca de um melão inteiro, tá bom? Então, bora lá ralar a casquinha de melão. Vai jogar fora, tá bom? Então, higieniza o seu melão antes de você cortar, tá bem? Se você for higienizar para cozinhar, igual a gente vai cozinhar agora, né, para fazer um doce, você pode higienizar simplesmente lavando, pode passar um sabão neutro, tá? E enxaguar muito bem. Agora, se for, por exemplo, para usar num suco que você vai usar cru, aí você precisa fazer uma higienização completa, tá bom? Como que é essa higienização completa? Você vai usar 1 litro de água e 1 colher de água sanitária. Aí, a água sanitária, gente, na hora que vocês forem comprar no supermercado, vocês têm que ler atrás no rótulo para ver se ela é indicada para higienização de frutas, né, e vegetais, tá? Ela vai vir toda água sanitária que é adequada, ela vem um desenhozinho, né, de indicação. E aí vocês deixam de 10 a 15 minutinhos de molho e enxágua bem. Isso no caso de que for usar a casca crua, tá bom? Aí a gente faz para eliminar aí as bactérias. Se a gente for cozinhar, não precisa, porque o calor, né, da cocção já vai eliminar, tá bom? Então aqui, ó. Nossa casquinha de melão raladinha. Fica bonita, né, gente? Tem chique. Fica bonito demais. Só lavar as mãos aqui. Deixa eu tampar essa panelinha de risoto. Muito bem. Então, vamos pegar uma nova panelinha.
vamos lá. Deixa eu só trocar essa panela aqui de lugar. A gente vai usar a filhotinha dela agora. Vou colocar ali. Muito bem, meu caldinho de legumes. Aqui. Ó, então o que eu falei? Nós vamos usar a rapadura, né? E vamos usar o vinho de jabuticaba, tá bom? Vamos ver ali, ó, pra casca, ó, pra a casca ali de um melão, eu vou usar aqui uma xícara do vinho inicialmente, tá? E aí nós vamos usar também uma xícara de água, tá bom? Vou pegar água aqui no filtro. Muito bem. E agora a gente vai pegar a nossa rapadura, que eu já deixei também cortadinho, tá? Então vamos colocar também uma xícara de rapadura. Ok? A rapadura cortadinha. Aí é lógico que a gente vai usar especiarias, né, galera? É lógico que a gente vai dar aquele perfume. Então, a gente vai usar canela, que nem tá também pensando só em perfume. Essas especiarias, elas são riquíssimas, né? Cheia de propriedade incrível. Se a gente for ver a canela, por exemplo, ela é ótima para melhorar a sensibilidade à insulina, então controla os níveis de açúcar no sangue. Tanto a canela quanto o cravo são antimicrobianos, então são alimentos incríveis que a gente deve sempre incluir aí na nossa alimentação. E fora o perfume, né? Fora o perfume. Bom, então a gente vai derretendo aqui essa rapadura no vinho. E aí começa a dar aquele cheirinho também maravilhoso. Nossa, um dia eu fiz uma pera. Eu cozinhei a pera no vinho. Foi exatamente nesse vinho de jabuticaba. Gente, que trem chique. Que trem maravilhoso que fica. A pera cozida no vinho. Podem fazer. Faz. E me conta depois. Fica incrível. Então vamos lá, vou pegar a nossa casca de melão raladinha pra gente acrescentar aqui. E aí a gente vai deixar cozinhando até a gente ver que foi reduzindo aqui a nossa misturinha e que a casquinha de melão já tá... ela vai ficar dente, lógico, como eu falei, fica numa consistência de coco, mas a gente perceber essa parte amarelinha ali já, né, um pouquinho mais macia, tá bom? Podemos pensar nos 20 minutinhos, talvez. Então agora, ó, ir deixando reduzir, tá bom? E vamos mexendo aos pouquinhos aqui, de tempo em tempo a gente vai mexer. Tá certo? Aí, deixa eu lavar minhas mãos. Por quê? E tomar um golinho de água também? Porque eu vou ensinar para vocês, caso vocês desejem empreender. Bom, Pamela, eu resolvi agora, eu vou abrir um restaurante, eu vou fazer um disque risoto mineiro. Então, se vocês desejam empreender, eu acho muito importante a gente empreender com saúde, com valor afetivo. Então, quando você faz uma comida, você deve colocar nessa comida a sua identidade. A gente trazer também, né, como eu disse, a valorização do produtor local. E aí você empreende, o seu produto tem um valor muito
importante assim. Para além do gasto que você vai ter ali com seus ingredientes, você também está tendo um valor agregado de ter um produto único. E aí, o que a gente vai fazer? Como eu falei aqui de gasto com ingredientes, eu vou ensinar para vocês a precificarem, porque às vezes vocês têm a ideia, vocês têm vontade, e aí olha só que legal a gente poder aproveitar integralmente os alimentos, então a gente diminui a redução, né, de lixo, impactos aí, além, né, de conseguir fazer um produto mais nutritivo. E aí vocês podem vender, mas aí vocês vão perguntar, mas eu não sei por quanto que eu vou vender. Então eu vou ensinar para vocês enquanto o nosso docinho ali vai cozinhando, tudo bem? Bom, vamos lá então, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu vou pegar uns papeizinhos para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Como precificar. E é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Às vezes fala assim, meu Deus, eu quero vender isso, mas quanto que eu vou vender? Né? Então eu sei que às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo na precificação. Porque agora tudo mudou, tá? Vocês vão aprender a precificar. Deixa eu tomar um golinho de água, gente, que eu tô falando muito. Bom, então vamos lá para a gente entender como precificar. Mas uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente quer empreender, a gente tem que entender também qual o nicho que eu quero trabalhar. Eu quero fazer o quê? Refeição sustentável, refeição sem glúten, refeição sem lactose, comida fit. Enfim, eu preciso ter um nicho para eu direcionar o meu marketing também. E hoje em dia não dá pra gente fugir do marketing digital, né? E aí aquilo que eu falei no início, coloque a sua identidade, porque o seu produto tem que ter a sua cara, o seu produto tem que ser você, né? Então não adianta fazer uma coisa que não é uma verdade para você. Então coloque afeto, coloque amor naquilo e a sua identidade, aquilo que você gosta, aquilo que faz sentido para você, tá bom? Que aí eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, toda vez que a gente vai fazer qualquer produto para uma cozinha, para um restaurante e até, enfim, para vender em casa mesmo, eu preciso fazer uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica? Ficha técnica é como se fosse uma receita super ali direcionada, elaborada, com todos os mínimos detalhes. Por exemplo, aqui eu tenho uma ficha técnica de uma empada de mandioca, que até eu vou fazer na próxima live. Já fica a dica para quem tá aqui, ó, na live. Na próxima live a gente vai fazer uma empada de mandioca maravilhosa. Então, na ficha técnica, eu vou colocar a lista dos meus ingredientes, a quantidade que eu usei de cada ingrediente, o preço do quilo. Por que o preço do quilo? Porque tem coisa, vamos supor, a mandioca. Quando eu fui comprar, que eu comprei lá também de um produtor local, eu usei 700 gramas na receita, mas eu não comprei 700 gramas, eu comprei 1 quilo de mandioca. Então, o preço do quilo, e aí aqui sim eu vou fazer o custo da minha receita, que é o quê? Então a mandioca, ela custa R$10 o quilo. Porém, na minha receita eu usei 700 gramas só da mandioca. Então, o custo de mandioca na minha receita é R$7, ok? Então, eu tenho que ter na ficha técnica tudo bem escrito, tá? Para eu saber o custo total daquela receita. Fechou? Fechou. E importantíssimo, coloque na sua ficha técnica o modo de preparo. Assim, pontinho por pontinho. Primeiro é isso, segundo, e depois que acontecer isso, faz aquilo. Por quê? Se por algum motivo, você ficou doente, você viajou, a sua linha de produção não para. Tem tudo certinho para que alguém possa produzir por você, tá bom? Então, beleza. Agora vamos esquecer ali a ficha técnica da empadinha, porque aí nós vamos usar, para ficar mais fácil, um produto aqui que a gente acabou de criar, tá? Que a gente vai colocar que esse produto custou R$10. Aqui, ó, meu custo de produção tinha dado 25. Mas agora a gente esqueceu aquele e a gente vai inventar um produto que deu R$10. Combinado?
Deixa eu só dar uma bisbilhotada na minha panela. Acho que tá tudo bem. Bom, vamos lá. Custo total de produção. O que é o custo total de produção? É o custo dos ingredientes lá na ficha técnica, mais os custos indiretos. O que é o custo indireto? É a luz, é o gás, são as perdas, é a gasolina que eu usei para ir lá buscar a mandioca que eu encomendei, o vinho que eu encomendei, certo? Então esses são meus custos indiretos, água, tudo isso precisa contabilizar, porque senão eu vou ter prejuízo. Na cozinha, a gente pode usar de custo indireto de 20 a 40% do quê? Do meu custo de ingredientes. Eu recomendo usar 40, gente, porque a gente tem perda, gás, energia. Então, assim, o custo indireto, ele é alto. Então, pode usar 40% sem medo, tá? Então, olha só. O custo total, então, vai ser o custo de ingredientes mais 40% do custo de ingredientes. Eu falei que eu ia usar o quê? Um produto que o custo de ingredientes estava dando o quê? R$10. Então, vai ser R$10 mais 40% de 10. O que é 40% de 10? R$4. Certo? Então, meu custo total de produção é 10 mais 4. R$14 só de custo de produção, gente. Até agora eu não falei de lucro, até agora eu não falei do que a gente vai ganhar. Eu só gastei até agora. Combinado? Beleza. Dá um tempinho aqui que eu só vou mexer minha panela. Pera aí, senão meu doce queima. Só um minutinho. Tipo uma cocadinha, né? Aí a gente vai esperar o quê? Dar uma reduzida aqui, tá? Vamos voltar lá pro nosso cálculo de custos. Vamos voltar então, pessoal. Eu parei lá, né, no meu custo total de produção de R$14, certo? Vamos supor que esse custo total foi para produzir esse risoto de canjiquinha, tá? Então, a panela toda que eu fiz deu R$14, contando ingrediente mais custo indireto. Só que se eu for vender numa feira, por exemplo, esse risoto de canjiquinha, eu não vou vender a panela inteira. Então, eu vou fazer porções, por exemplo, de 200 gramas, né? Aí eu vou entender quantos gramas eu quero vender por porção. Então, eu tenho que fazer o quê? O custo unitário, certo? O que é o custo unitário? É o custo total de produção mais o rendimento. Então, para eu fazer 10 unidades, vamos supor que eu quero fazer 10 porçõezinhas de 200 gramas, o que eu tenho que fazer então? O custo unitário vai ser o 14, que é o custo total de produção, dividido por 10, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Cada pratinho ali, tá? Deu R$1,40, né? Quem dera, né, gente? Mas que é só pra gente raciocinar juntos. Então, deu R$1,40. Beleza. Vamos, então, fazer o cálculo do preço de venda agora, né? O que é o preço de venda? Bom, eu vou usar para o preço de venda uma margem de 100 a 200%. O que é essa margem? Essa margem é o que eu desejo ganhar acima do custo de produção. Podem jogar 200% para a cozinha, viu, gente? 100% é muito pouco, tá? Então, vocês vão jogar 200%. Mas vamos lá no exemplo aqui, eu quero usar uma margem de 150% de lucro. Ou seja, sempre que a gente for trabalhar com porcentagem, gente, coloca em casa decimal porque fica mais fácil de trabalhar, tá bom? Então, se o lucro
é 150%, 150 dividido por 100 é o quê? 1,5, 1,5. Então, o que significa? Que eu quero ganhar 1,5 vezes o valor do custo como lucro. Combinado? Então, vamos lá. Então, para a gente fazer esse cálculo, tem uma fórmula, tá bom? O que é a fórmula? O preço de venda é o custo total, que a gente já sabe, tá bom? Aí a gente vai calcular por unidade. Vocês lembram que o custo total deu 1,40? Lembram, né? Beleza. Vezes 1 mais a margem. Eu estou usando a margem de 150%. 150%, vocês lembram, é o quê? 1,5. Então, na minha fórmula, eu vou ter o quê? Preço de venda, que é o custo total de produção, 1,40, vezes 1 mais 1,5, que é 2,5. Deu o quê? 3,50 a unidade. Bom, Pamela, então eu vou vender por 3,50? Depende. Se você for vender no Pix ou só no dinheiro, dentro da sua casa, a pessoa vai lá e compra, você não tem funcionário, ok. Mas se você for alugar um lugar, um estabelecimento, se você for ter um funcionário, 2 ou 3, se você for contratar um motoboy, se você for usar maquininha de cartão de crédito, aí você vai ter que fazer a soma de todo esse gasto que você tem no mês e diluir esse gasto para os seus produtos. Ah, olha, eu tô vendendo em média, então, 400 pratinhos de canjiquinha. Então, você vai somar todo esse gasto que você tem com aluguel, com funcionário, com gasto de cartão, diluir isso nessa média aí desses 400 pratos de canjiquinha. E aí, você vai ter um valor diferente desse, né? Então, você vai somar esses 3,50. Combinado? Então, para não ter prejuízo. E outra, igual eu tô falando, joga a margem para cima, 200%, porque seu produto tem que ter identidade. E a sua identidade tem valor e tem preço, ok? Então, vamos lá, que eu acho que nosso docinho tá ficando pronto, tá? O cheirinho tá bom. Agora é só a gente ver se de fato tá pronto, tá? Vamos lá. Pessoal, agora que eu voltei pra pertinho do meu doce, eu vou voltar ele para um outro bowl ali, tá bom? É porque eu tava com medo de queimar enquanto eu estava falando pra vocês sobre a precificação. Então vamos voltar pra cá e aí a gente vai mexer pra chegar no ponto que a gente quer. Então já já a nossa sobremesa tá pronta. Vamos ver se os câmeras aí vão querer a sobremesa, hein? Eu tenho certeza que tá uma delícia, que cheiroso tá. Ai, gente, eu gosto de fazer limpando, viu? Nossa Senhora, dá um nervoso na hora que você acaba de fazer e a cozinha tá toda de perna pro ar. Na hora que acaba de fazer, eu só quero comer. Bom, gente, então aqui, ó, reduziu, tá? Ó, reduziu bem nosso vinho, ó. Olha que bonito que tá super cheiroso. Então agora a gente vai servir, ó. Tá vendo? Tá sequinho. Ah, mas se eu quiser fazer ele com mais caldinha, tá tudo bem. É só colocar uma quantidade um pouquinho maior que eu coloquei ali, né? Do vinho, da água. E tá ótimo. Você pode servir com mais caldinho também, tá? Eu que gostaria que o meu ficasse assim mais sequinho, tá? Mas pode servir com mais caldinho também, tá? Fica ótimo. Ou, por exemplo, ele chegou nesse ponto aqui, se precisasse, acrescenta um pouquinho mais de vinho,
E aí vocês viram que eu usei a mesma proporção de vinho com a mesma proporção, com água, tá? 1 para 1. Uma xícara de vinho e uma xícara de água, para não ficar também muito forte, tá? Então agora vamos montar esse doce? Então nós vamos ali para a bancada pra gente montar, tá bom? E deixar esse doce bem bonito. Aqui, pegar minha florzinha. Vamos lá. Ó, veio até uma abelhinha aqui, gente. Participar. Viu que era um docinho e veio participar. E aí você pode servir ele geladinho, tá? Então fica gostoso. Põe na geladeira e serve geladinho. É tipo um docinho de mamão também, mamão verde. Quem já fez docinho de mamão verde, fica bem parecido. Ai, gente, mas tá cheiroso, viu? O tal da canela e do cravo. Meu Deus do céu, que trem cheiroso e perfumado. E ó, a textura é muito de coco ralado, gente. Pode fazer que vai arrasar aí na sobremesa. Com baixo custo, né? Muito bem. E aí, a gente vai fazer o que com o melão? A gente vai comer o melão, a gente vai usar a casca para fazer doce e a semente a gente não vai jogar fora, ok? Aproveitar integralmente o alimento. Então a semente dá pra gente fazer um leite vegetal, na verdade uma bebida vegetal, que eles chamam de leite de semente de melão. Mas é o que? Bebida vegetal de semente de melão. Tudo bem? Leite é o que vem lá dos mamíferos, tá? Então a gente chama de bebida vegetal. Então vocês vão separar as sementinhas do melão, coloca no liquidificador. Pode fazer a proporção de quê? De uma xícara de semente, por exemplo, para uma xícara de água, ou para 2, depende se você quer mais cremosinho. Olha, uma bebida vegetal riquíssima em cálcio, em magnésio, vitamina do complexo B, em fibra. Então, assim, a semente de melão, ela é muito rica. Por que a gente joga no lixo? Então, faz a bebida vegetal e aí vocês podem tomar geladinha, pode tomar ela aquecida, dá uns 3 dias na geladeira, tá? Fica uma delícia bater também com abacaxi, canela e gengibre. Ou, se você quiser tomar também ela quentinha, com canela e cacau, fica maravilhoso, tá? Então, bora aproveitar aqui, colocar nossa florzinha para enfeitar e um hortelãozinho também, né? Para ficar bem divo, maravilhoso. Acho que eu vou partir aqui para ficar mais bonito. Esse caiu? Vamos deixar caído aqui também, ó. Vai ficar bonito, ó. Prontinho. Vamos pegar um forrinho pra gente colocar aqui pra ficar bem chique. Isso lá. Aproveita e já põe a outra florzinha aqui também. Prontinho, bom apetite! Bom, gente, então estamos chegando ao fim da nossa live. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado.
façam a receita, tá? As receitas, né? E que essas receitas levem, além de muito sabor, além de muito nutriente, além de muita vida, leve amor também para a vida de vocês, tá? Agradeço imensamente aí a Samarco que está patrocinando esse projeto tão bonito que tem levado tanto sabor e tantos saberes para a vida das pessoas. Muito obrigada e até a próxima live no mesmo horário, às 5 horas. Eu espero vocês!